Bora para o nosso próximo jogo, o Campeonato Brasileiro, 6h30, sábado. Tem Juventude e Fortaleza no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E nesse jogo a situação é a seguinte. O Juventude está lutando contra o rebaixamento, enquanto o Fortaleza está lá lutando na ponta de cima, mas não tem tanta chance assim de ser campeão, né, Alan? Não tem mais, eu acredito. Poderia ter insistido mais em fazer gol no Palmeiras, que tá com uma defesa horrorosa. E o Fortaleza, de uma maneira que eu não entendi, escolheu segurar o empate no Allianz Parque no último fim de semana. Dava para ter vencido o Palmeiras com aquela defesa tão frágil que a equipe do Abel Ferreira demonstrou, não só contra o Fortaleza, mas também contra o Juventude. Aliás, tá a turma que meteu gol a rodo no Palmeiras aí ultimamente, né? O Juventude e também o Fortaleza, que se aproveitaram dessa defesa bem ruim, né? Não vou usar nenhum termo mais grave aqui, mas bem ruim do Palmeiras Alan Pistola. Alan Pistola segurou, deu uma pisadinha no freio agora. Mas o Fortaleza precisa muito dessa vitória também, Marinho, embora não olhe mais tanto para cima, são 6 pontos de diferença, né? Aliás, são 7 pontos de diferença para o líder Botafogo, mas tá olhando para trás, né? E contou com muita sorte neste meio de semana, porque o Flamengo tinha o famoso, o popular, o famigerado jogo a menos, trademark, e não pontuou, não fez os 3 pontos, né? Pontuou uma vez só. Graças ao Internacional que empatou. Então o Fortaleza, que estava perdendo naquele momento o terceiro lugar, volta a ficar com essa posição e precisa ganhar para que justamente o Flamengo não o alcance. O Flamengo joga só quarta-feira pelo Brasileirão, porque tem Copa do Brasil neste domingo. Então o Fortaleza precisa bastante dessa vitória e vai enfrentar um Juventude que está super pressionado. Entrou na zona de rebaixamento, também modificou o comando, assim como o Red Bull Bragantino. São, na minha opinião, Marinho, os dois times que tentaram demais entrar na zona de rebaixamento, insistiram em trabalhos até entrar na zona do rebaixamento e conseguiram. E agora o Juventude vai ter essas últimas 7 rodadas da competição para tentar se salvar. Esse jogo vai ser exclusivo do Premier neste sábado às 6h30 da tarde. Então a gente vai ter aí um sábado não, né? A gente vai ter toda uma sexta, sábado, dedicadas à luta do rebaixamento. Tem Fluminense e Grêmio na sexta, tem Red Bull Bragantino e Cuiabá às 4 da tarde no sábado, e nessa faixa das 6h30 tem Atlético e Vitória e também Juventude e Fortaleza. Quer dizer, a graça vai ser luta contra o rebaixamento. Me perdoem os torcedores do Fortaleza, eu sei que eles estão na luta para se garantir na fase de grupos da Libertadores, mas os nossos olhares estão todos nesse momento para ver como é que vai ser a briga contra a Série B. E me desculpe todos os torcedores dos times que estão lutando contra o rebaixamento. Quem não está torcendo para nenhum deles acha uma delícia ficar acompanhando os jogos com aquele nervosismo, aquela coisa, aquela tensão. Será que cai? Será que não cai? Eu, por exemplo, meu time, graças a Deus, não está ali. Eu fico muito interessado em acompanhar essa batalha contra o rebaixamento. Acho saboroso, acho divertido demais. Então, vale a pena acompanhar todos esses times que têm projeto. O projeto de ser rebaixado, Alan, o projeto para cair, ele não começa da noite para o dia, do dia para a noite. Ele é um projeto sendo feito a longo prazo. O time que quer cair, ou que faz de tudo para cair, ele tem muito esforço ao longo do caminho. Não é fácil ser rebaixado. Tem que ir fazendo tudo errado, tem que ficar trocando de treinador, tem que ficar mudando de ideia, tem que encontrar algum probleminha de comportamento no meio do caminho. A receita de bolo para o rebaixamento ela é gigantesca, ela não é fácil, ela é difícil. Então, todos esses times que estão lutando contra isso trabalharam muito ao longo do Brasileirão para chegar nessa condição, para dar essa emoção para o seu torcedor, tá? Brincadeiras à parte. Vamos falar do Juventude, mas primeiro, Alan, os tambores estão prontos aí, não? Me diz. Rapaz, vai ter aquela pergunta? Que rufem os tambores. Eis a pergunta desta edição. Em que ano, Alan Simon, foi a última vez que o Juventude venceu o Fortaleza? Esse é o tipo de pergunta que a resposta pode ser 3 anos atrás, como pode ser 20 anos. Pode ser um século atrás. Não. Chuta, meu querido. Pô, 2021? Não, foi bem antes. 2009 foi a última vez que o Juventude venceu o Fortaleza. Foi 2-0 pela Série B. Então, desde esse período de Série A dos dois, Juventude nunca venceu o Fortaleza. Desde então, foram 9 partidas.
com 5 empates e 4 vitórias do Fortaleza. Desde 2009, portanto, que o Juventude não vence o Leão do PC. Em campo, tá? O Juventude estreia o Fábio Matias como técnico da equipe. Fábio Matias tem uma vasta carreira em categorias de base, como auxiliar técnico também, passou pelo Botafogo, pelo Flamengo, passou pelo Inter. Ele não conta com o Nenê, que precisa cumprir suspensão depois de ter sido expulso no último jogo. E o Lucas Barbosa, que tem um problema no tornozelo, é considerado dúvida até o momento. Já no Fortaleza, olha só, o Bruno Pacheco, o Tinga, o Breno Lopes e o Marinho, eles cumpriram suspensão no último jogo, então eles voltam. São 4 retornos importantíssimos, né? Com dores na coxa esquerda, o Tomás Cardona é dúvida. E já o Lucas Sacha dificilmente vai ter condições de jogo porque ele tem um edema na panturrilha direita. Mas eu penso o seguinte, né, Alan? Quando tu olhas a volta do Bruno Pacheco, do Tinga, do Breno Lopes e do Marinho, já dá um up no time do Vojvoda, sinceramente, olha, considerável. Eu quero likes para Juventude, likes para Fortaleza. Participem aqui no chat, se inscrevam no canal do All Sport e o primeiro a dar o palpite para esse jogo vai ser o Alan Simão. Fala aí, Alan. Esse é um palpite bem difícil, porque tem a magia da mudança de treinador, mas acho que o Fortaleza tá muito bem também e precisa voltar a ganhar. São 3 jogos sem vencer seguidos no Brasileirão, embora tenha conseguido um empate com o Palmeiras, que me pareceu o resultado que a equipe queria. Assim sendo, não me resta alternativa, senão eu vou no empate. Tá ali o meme. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Alexandre Matheus, que sempre está conosco também, ele que é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E dito isso, eu vou dar o meu palpite dessa vez com o coração, tá? Porque, eu tenho um carinho especial pelo Juventude, né? Então eu vou palpitar na vitória do Juventude. Sabe que o Juventude tem uma rivalidade com o Internacional, que é o time que eu torço, mas eu gosto do Juventude, assim, ao contrário de muitos colorados. Eu acho que o Juventude tem uma rivalidade até bem considerável. Por causa dos anos 90, o Juventude sempre fazia jogos duríssimos contra o Inter, e dizem as más línguas que contra o Grêmio não eram tão duros assim. Então daí nasceu essa rivalidade que se fala é que da dupla Caju, o Juventude endurece com o Inter e facilita com o Grêmio. O Caxias facilita para o Inter e endurece com o Grêmio. Tem isso aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu tenho uma simpatia. Não, diversas vezes. Os títulos gaúchos do Caxias foi sobre o Grêmio, do Juventude foi sobre o Inter. Nesse ano, o Juventude tirou o Inter da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho. Depois o Inter foi lá e pegou o técnico do Juventude, estragou a campanha dele. Tá? Quem diga que o Inter é o grande responsável pelo Juventude estar na situação que está. Porque tirou o Roger Machado de lá e está fazendo uma baita campanha com o Inter. Mas é o seguinte, eu gosto do Juventude, eu acho que vence o Juventude. Fala lá. E o Grêmio tirou o Tite do Caxias após o Caxias ganhar do Grêmio em 2000, o Campeonato Gaúcho. Só para completar, Marinho. E depois ele tirou o Mano Menezes do Caxias também. Diga. Também, em 2005, né? Não, só para falar, porque a sua pergunta é impossível, Juventude ganhar do Fortaleza, eu tinha uma lembrança, mas não foi vitória. Tem um mata-mata histórico na Série C de 2016. 2 empates. Na época passava no Esporte Interativo, a Série C, foi um dos primeiros contatos que eu tive assim com o futebol do Fortaleza, foi graças ao Esporte Interativo, Copa do Nordeste e tal. Foram 2 empates, 0-0 e 1-1, passou pelo gol fora, o gol qualificado que tinha na época. Foi mais um dos traumas do Fortaleza, que não conseguia sair da Série C de jeito nenhum. É muito legal ver os dois na Série A depois de ter vivido aquela intensamente, porque eu assisti mesmo, assim, torcendo, desculpem, pro Fortaleza na época, mas foi muito legal ver e hoje eles estarem na Série A. Pena que em condições tão diferentes, né? O Juventude na zona de rebaixamento. O Juventude chegou a ser o clube fora de série, né? Tipo, não tinha divisão para disputar. Foi. Aconteceu com o Juventude recentemente isso.